tarde a todos, todas. É muito bom estar aqui. Eu estava na mesa de abertura e agora faço aqui a palestra de encerramento e deixo as palavras finais ao chefe Masi. E é um desafio enorme falar depois dessas pessoas maravilhosas que falaram antes. Os meninos aqui perguntaram: professora, você ainda fica nervosa? Eu falei: bastante. E depois dessas pessoas de peso é mais difícil ainda. Então, já falei para a Marilena que, inclusive, eu tinha feito um título que era exatamente igual dela, que era fazer umas considerações sobre hoje e umas perspectivas para o futuro. E aí eu tive que dar uma mexida em algumas coisas de ontem para hoje, mas aí o bar foi até tarde, então nem sei o quanto mais eu mexi, porque quando eu fui mexer eu já estava no grau da noite, né? Então está um pouco, talvez, espero que não muito repetitivo, mas eu tentei tirar um pouco, até assim, porque eu acho que ela já deu bastante um panorama sobre as pesquisas que a gente tem, né? Assim, trouxe já o que tem sido feito, algumas... Então, eu não podia deixar de, obviamente, situar esse colóquio, certo? Eu quis trazer assim do ponto de vista histórico, né? Porque eu tenho participado, investi um tempo em participar, né, de alguns eventos internacionais. E, aliás, não só tempo, né, porque a gente sabe que a gente financiamento é complicado, então, mas vou falar de tempo. E eu comecei participando do workshop que teve no IC, que tratou especificamente do livro didático. Então, foi onde eu acho que eu comecei a ver esse tema e pensar nele como um tema mesmo de pesquisa. E acho que foi onde as coisas começaram a acontecer em termos de discussão em nível de congresso, eu acho que forte, assim, que pelo menos que eu tenha participado e visto. E aí depois teve, então, um evento internacional de livro didático, né, que o FAM, que a gente já citou, vários de nós aqui já mencionamos, que ele iniciou lá em Southampton, na Inglaterra, que era onde ele estava à época, né. Aí a gente se candidatou, trouxe para o Brasil, o último foi na Alemanha e o próximo é em Pequim, e aí por reticências, né, eu não sei onde nós vamos. Eu sei que para Pequim vai ser bem difícil, né? Porque é um pouco longe e, portanto, salgado, né? E aí a gente sentiu que não tinha essa discussão, né, em nível Brasil. E a gente agradece, então, publicamente ao Masi, como eu disse na mesa de abertura, que falou: vamos encarar essa, vamos criar gente, já que não tem. Então, a gente, como vocês já sabem, a gente pensou nesse desafio, abraçou essa causa e criou esse colóquio que eu espero que seja, de fato, o primeiro de muitos, de um espaço de diálogo, né, dessas pessoas que, como nós, pensam no livro didático, seja como professor, como pesquisador, como autor, como editor. Acho que todos eles, como alunos, né, de repente, a gente também tem aqui nossos alunos de graduação que estão vindo aí mais até numa vertente, né, assim, de ver o livro ainda que estava como aluno ontem, né? E agora, então, professor em formação. E esse evento, né, eu espero que traga esse diálogo entre nós todos. Ontem, acho que já foram apresentados alguns dos grupos, né? A Mariana já mencionou os focos de interesse, de pesquisas, né? Então, eu acho que esse é o pontapé inicial. A gente quer que seja itinerante para a gente poder ir para outros lugares, né? Nós não somos o centro do livro didático, né? Como a gente quer um evento nacional, ele tem que circular. Essa é a nossa perspectiva. Além do trabalho que dá, a gente quer dividir com os coleguinhas. E aí, hoje, o Inês começou a falar dele lá no grupo que a gente estava agora. Ele disse: acho que aqui nesse caso nós não estamos falando de livro didático, mas de materiais didáticos. Então eu acho que essa é uma preocupação, e eu queria externar para vocês, né? É uma preocupação que a gente tem no nosso grupo, porque é aquilo que é muito consensual, né? Assim, livro didático,
E aí, por exemplo, a gente fala dos apostilados, não são livros didáticos, são apostilados. Os caderninhos, no caso do Estado de São Paulo, não são livros didáticos, são outra coisa, que também não é apostilado. Né? Então, a gente se preocupou em olhar para os termos, né, que são usados pelos docentes, pelos alunos nas suas aulas, e pensar, então, nesses termos, o que eles significam, o que eles... Né? E a gente, nesse exercício, descobriu aí que a gente poderia usar, né, encontrar várias denominações. E claro que cada uma delas carrega consigo significados que nem sempre são os mesmos, embora alguns autores prefiram usar como sinônimos, né? Mas que a gente entende que não o são. Então, recursos didáticos, materiais pedagógicos, materiais didáticos, recursos pedagógicos, meios auxiliares de ensino, materiais curriculares, materiais educacionais, materiais institucionais, materiais escolares, foram alguns dos termos que a gente foi encontrando quando você coloca esse tipo de termo, né, nas pesquisas, mesmo não só no Google, mas nas pesquisas de modo geral, que foi onde a gente procurou encontrar. Né? E essas terminologias, então, elas vêm, claro, de uma perspectiva que a gente também discutiu isso em diferentes momentos, né? Assim, de uma perspectiva teórica que a gente assume. Então, o Januário ontem, por exemplo, falou sobre, para ele é mais caro a discussão sobre os materiais curriculares, porque o foco dele é o currículo. Então, para ele vai se focar nisso. Então, para cada pesquisador, né, esse olhar tem a sua... E aí esse termo, é isso que eu quero chamar a atenção, não é um termo qualquer. Né? Quando ele escolhe esse termo, ele tem uma intencionalidade nessa escolha. Então, isso também é uma preocupação para nós. Então, a gente gosta, a gente até fala, está meio antigo, né? Essa referência, mas é bastante atual, se a gente considerar que a gente ainda escuta, né, circula, que é o termo de material escolar, né, de um modo bastante amplo. Para essa autora, esse tipo de material é todo objeto utilizado em atividades escolares com fins de aprendizagem, e com essa definição entende-se que o livro didático é um material escolar dos mais relevantes, visto que influencia diretamente na aprendizagem, exercendo um papel importante na escola. Então a gente vê que, embora mais amplo e genérico, traz aí algumas preocupações que até hoje a gente tem, né? Aí a gente vê que também não é nova essa discussão, né? Então aí você tem os materiais curriculares, né? Temos o próprio Januário, né? Que também traz aí uma versão mais nova, né? Sobre questões que ele considera relevante quando usa esse termo. Então veja que até os termos eles vão se atualizando, né? Então o anterior era mais antigo, o Januário veio, trouxe uma perspectiva, né, que considera e que traz coisas de antes, mas que caminha adiante. Né? Então, por exemplo, para ele, esses materiais são aqueles disponibilizados aos professores para mediar ou promover situações de aprendizagem, sejam eles os livros didáticos, os materiais apostilados, os materiais produzidos por organizações não governamentais, materiais digitais ou cadernos de apoio elaborados pela Secretaria de Educação para implementação e desenvolvimento curricular em suas respectivas redes de ensino. Então, para a gente, hoje eu até troquei, que vocês já viram lá fora o nosso banner, nem vou chorar, porque a gente entregou esse livro em setembro do ano passado, está fazendo um ano, né, na mão da editora, demora, e a gente queria muito ter feito o lançamento ontem, né, mas a editora não entregou o livro, mas ok. Vamos lá, a vida que segue, né? Ele vai chegar. E então eu troquei aqui porque estava no prelo quando eu fiz. E agora que tem capa assim, eu falei, não, agora pode pôr 2022, né? Nem falei do... Então a gente considera que existe, né? Quando a gente, pra gente aqui o livro didático, ele permeia essas classificações, porque ele envolve, lógico, uma perspectiva curricular, ele envolve a questão do escolar, quando a gente pensa que é outro viés, né? E a ideia é justamente, né, que as coisas estão interligadas, né? A gente não considera que elas estão separadas. E aí, a partir então dessas ideias, a gente obviamente contribui, considera que ele contribui para o trabalho do professor, que ele deve, né, fazer parte, mas fazer parte de uma prática reflexiva, de uma prática crítica, né? A gente já discutiu, acho que nos diferentes grupos, pelo menos onde eu participei, né? Hoje a gente estava falando
da questão da regionalização, e aí a ministra estava falando, não, difícil é pensar num livro que considera todas essas particularidades. Então, a gente criou aquela que a gente está chamando, eu estou chamando de nossa concepção do que seria, né, o que a gente entende por livro didático. Então, a gente entende como sendo um material, impresso ou digital, concebido e editado com o objetivo de contribuir para os processos educacionais de ensino e de aprendizagem, composto por saberes de certo componente curricular ou área de conhecimento, propostos a partir das prescrições curriculares oficiais em vigência no momento da sua elaboração. Tais saberes são dispostos nos livros didáticos a partir de ideias e conceitos, bem como por meio de atividades, as quais se espera que possibilitem aos alunos aplicações dos tópicos discutidos previamente ou não, e também envolvimento em vivências de investigações que vão além do sugerido no material. Ainda, o livro não é produzido de forma neutra. Há uma ideologia que o suporta, assim como é um meio de disseminação de valores e crenças de uma determinada cultura situada em um período histórico. Acho que também tem muito a ver aí, a gente estava discutindo também no grupo lá, agora quem estava lá, né, a questão da cultura escolar, a questão da autoria, no sentido de que ela não é neutra, né? Os livros têm essa não neutralidade, e a gente fez questão de enfatizar. E aí, olhando para isso, né, a gente pode olhar para o livro e se perguntar e fazer reflexões, por isso que daí eu dei o título, então, para últimas reflexões, no sentido só que estou fechando, né, o nosso ciclo de reflexões ao longo desses 2 dias, e a gente pode, né, e aí daqui um viés até ancorado no nosso livro, né, que uma das coisas que a gente discute é justamente a relação do livro didático e as políticas públicas, que foi aqui também ressaltado em diversos momentos, né, tanto na mesa redonda, como nas falas, nos grupos, né. Então, PNLD, que influência tem, que relação tem, a BNCC, né, como a gente já viu aí várias críticas e pontos para pensar. Eu gosto muito desse mapa que o Masi fez na tese de doutorado dele. Ele está me orientando, como eu disse, meu pupilo, dessa época que fez o mapa, ele ainda era um pupilo. E aí depois a gente ampliou num texto. Mas eu gosto muito, acho que para quem está pesquisando o livro didático, esse mapa fica aí de sugestão, porque deu muito trabalho ao Masi, né, durante o doutorado dele, que é resgatar alguns desses pontos que não estão sempre na educação matemática. Ele tem texto ali que veio de outras áreas, mas que ajudam a contar um pouco de uma história que não é tão como a sua, tá, Célia? Que nós não somos historiadores, mas situa, talvez, né, um pouco dos acontecimentos ao redor do livro didático. E aí eu trago algumas reflexões que eu penso que são importantes. A gente tem discutido um pouco sobre, por exemplo, a Ana Paula me ajudou a montar, né, esses slides, a gente ficou ali discutindo. A gente viu aqui, desde a Maria Helena começou falando dele, né, do FAM, que tem o texto lá de 2013, que fala sobre as pesquisas com livro didático, quais são elas. E a gente estava falando, mas, assim, claro, a gente tem que mostrar que conhece, porque é uma referência sobre essa pesquisa, né, com foco nos livros, mas que a gente estava olhando assim, mas e no Brasil? Será que a gente tem essas mesmas partes? Será que porque, claro, ele trouxe um panorama internacional, certo? Então não vai dar, é quase uma regionalidade, né? Que a gente estava discutindo hoje do nosso país, então eu vou quase pensar nisso em nível de mundo, assim, olhando para o nosso país. Será que essas coisas são coisas que a gente faz aqui? A gente estava pensando, né? Primeiro, claro, as diferentes realidades no próprio Brasil, que já é diferente, né, de outras realidades no exterior. Então já começa aqui o PNLD, que é um programa que não tem, né, assim, é nosso. E com perrengue ou sem perrengue, eu concordo já com as falas anteriores, que é uma coisa para a gente bater no peito e dizer a gente tem sim, porque tem muitos lugares que só tem um livro, que é o governo que decide, é aquele livro só,
e nem sequer chega na escola, tem que ser comprado. Então tem diferentes histórias, a gente tem sim uma política pública de... Agora, claro, precisa sempre rever, não quer dizer que o que a gente tem está ótimo, né? São coisas distintas. Então eu acho que tem sempre que ser avaliada, eu acho que tem sempre, hoje lá na parte agora de metodologia, eu pus PNLD, eu achei que todo mundo de gente já pôs, só eu pus, né? Porque eu acho que é parte, sim, das pesquisas que a gente faz. Tem que olhar, sim, para esse programa. Não é só dizer que bom que a gente tem e está tudo certo, né? E essas discussões aparecem em diferentes vertentes, né? E nesse cenário nosso, eu acho que o que a gente vê é mais, assim, uma análise de conteúdo matemático, né? Então, por exemplo, eu foco mais na geometria, a Marilena vai mais para a parte de álgebra. Então, as meninas lá da UFPE olham para a estatística, né, probabilidade. Então, alguns nomes, né, gente? Porque eu não queria nem falar nome, porque às vezes você vai falar, você não falou fulano, mas são exemplos, ok? E a gente vê, por exemplo, que são poucas que acontecem em nível internacional. É muito comum as pesquisas comparativas, que ficam ali comparando países diferentes e tal. Aqui a gente vê menos essa preocupação em ficar comparando se o livro do Brasil é melhor, pior, diferente, em que diferença dos outros países. Acho que esse não costuma ser um foco. Não estou dizendo que não tem, né? Tem 2 alunos que estão olhando para o livro brasileiro e o livro canadense, né? O Lucas e a Marjorie, mas essa não é uma... E a gente tem tratado, inclusive, não com essa cara de comparação, sabe? Não é melhor, pior, não é isso. É só que tratamento é dado, que diferença, se os conceitos são iguais, né? No meu pós-doc eu vi, por exemplo, perspectivas sobre o conceito que eu estava estudando, que era diferente a forma como é feita nos Estados Unidos e aqui. Não é melhor ou pior, né? Mas a minha visão não é ficar vendo pior ou melhor, mas de ser o que tem de diferente e tal. Livro digital, aqui, né, gente, não é nosso foco, a gente quase não tem esse livro, embora a gente saiba que tem, né? A Ayla estava numa escola que tinha material com QR Code, umas coisas mais modernas, e provavelmente esse é o foco em alguns lugares que tem isso. Aqui no PNLD quase não tem, né? A gente está olhando, não estou falando quase, porque a gente está fazendo essa pesquisa agora para ter mais nesse último. E aí outros temas, né? Currículo, tecnologia, educação financeira, formação de professores, né? Olhar para essas coisas dentro do olhar para o livro didático. E aí, eu até justifiquei para todo mundo, olha, gente, eu tenho que ir lá na sessão de metodologia, porque tem muito a ver com a minha fala, não posso ir em outra sala, na hora agora, no último, né? Que é que metodologia usar na análise de livro didático, né? Que é sempre, a gente estava falando lá, inclusive já discutimos um bocado, embora, óbvio, a gente discutiu isso lá, e é muito óbvio que não é uma única, nem 2, nem 3, tá certo? Não se define, mas a ideia, de novo, é pensar as metodologias que a gente pode projetar. Aí não posso deixar, né, de fazer a propaganda no nosso livro e dizer que os slides da frente são spoiler do nosso livro, né? Então, vou trazer um pouquinho, como eu disse, né, no livro a gente traz, inclusive, essa coisa da relação com a BNCC, da relação com o PNLD, da relação com a escolha do livro didático. Tem várias coisas das pesquisas em geometria, da tecnologia, que é de onde eu tinha uma trajetória e que eu me sentia confortável em dizer. Então, claro, não tem um capítulo sobre álgebra que a gente não tenha segurança para falar, mas a gente traz algumas questões para discutir. E, óbvio que, como aqui a fala é curta, eu vou me centrar naquilo que eu acho que é mais comum a todos que estão interessados com as pesquisas no livro didático. Então, aqui está um pouquinho do que a gente traçou como aquilo que seria o percurso metodológico, quando a gente, no nosso grupo pelo menos, pensa numa pesquisa que envolve livro didático. Eu sei que está pequenininho, gente, eu vou fazer um slide para cada um, tá? Aqui é só a visão inicial para vocês terem uma imagem do todo. Então, a gente pensa que, aqui, vejam, não é a metodologia de análise, é
uma metodologia de pesquisa quando a gente começa a fazer uma pesquisa que envolve um livro, o que a gente pensa. Então, a gente pensa, qual o momento inicial, a gente, né, concluiu entre o nosso grupo, né, de autores, eu, Ana Paula, Masi e Luciana, que está lá em Portugal, por isso não está aqui com a gente. Então, a fase inicial é um planejamento. Você senta, pensa o que você vai fazer, depois você faz uma exploração desse material, que obviamente essa fase, gente, ela acontece muitas vezes misturada, tá certo? Você pode, às vezes, falar, vou olhar o livro primeiro, aí eu penso um pouco o que eu quero fazer. Então, óbvio que não é uma regra, né, nessa ordem, mas, a grosso modo, você pode até mexer um pouco, explorar um pouco o material, e depois falar assim, então tá bom, vou planejar. E aí você planeja, mas depois, de novo, óbvio que você vai voltar para explorar o material, e aí faz o tratamento dos dados. Então, aqui, eu vou fazer um recorte, tá? Então, do planejamento, da exploração e do tratamento. Então, aqui a gente pensa como, né, as etapas do planejamento. A gente considera que, assim, o primeiro momento é pensar se a gente vai olhar para o livro em si, para o material, livro, ou se a gente vai olhar, que tem muito, a gente, esqueci o termo, a gente usou bastante, esqueci o termo que eu queria usar, o material do Charalambos, que a Marilena também comentou, ontem tinha slides, até falei, olha, a gente partiu da mesma fonte, assim, né, para discutir. E aí, o Charalambos, como ela disse ontem, né, tem análise vertical, horizontal e do contexto. A gente considera que não, a gente ficou um tempão decidindo se a gente ia seguir o Charalambos, a primeira versão seguiu o Charalambos. E depois a gente achou que essas duas primeiras a gente vê de outra forma. Mas a de contexto é de contexto, é aquela que vai na escola, que vê o que o professor está usando, ou que vai, né, grosso modo, na escola, na sala de aula. E aí a gente entende que quando vai começar, você, né, decide se você vai olhar para essa parte do contexto da sala de aula, se você vai olhar para o livro como objeto de pesquisa. E claro, quando você escolhe um desses caminhos, ainda virão outras trilhas, que a gente chama de trilhas, né? Que você pode escolher ainda outros caminhos dentro desse inicial que você fez sua escolha. Esses pontos de interrogação são justamente outros, né? Que a gente não colocou aqui, porque obviamente jamais conseguiríamos colocar todos. Mas, desde então, eu vou escolher um curso de formação para discutir com pessoas que estão lá em formação, eu vou para a sala de aula, quando eu penso, né, na questão do contexto. Se eu vou olhar o livro em si, o que eu vou olhar no livro? As metodologias dos autores, algum conteúdo específico? De novo, claro que pode haver interlocução, né? O conteúdo e a metodologia, que esse conteúdo é tratado. E aí, então, naquela etapa de planejamento, que a gente chamou, né, olhando aí, então, se eu for para a vista do livro didático, a gente entende que posso olhar conteúdo, metodologia, outros temas, e aí a gente traz algumas questões, principalmente para quem está começando. Nós tivemos a intenção, porque muitas vezes os alunos me procuram o Masi, e falam, eu queria fazer um mestrado aí com vocês, né, e como é que eu faço para me enveredar aí com vocês? E a gente fala, de preferência que envolva livro didático, né, que é o que a gente está fazendo. E aí as pessoas falam, mas eu não sei como é que é fazer uma pesquisa com livro didático. Então eu acho que é nesse ponto que a gente quis trazer algumas contribuições, certo? De testar, então, aí, algumas a gente traz inclusive na forma de questões ao longo do livro, muito mais do que de respostas, né? Então, você vai olhar, por exemplo, quantos livros, quais são os livros, se é o mais usado ou menos usado, você vai olhar para o guia, você vai olhar para a atividade, você vai olhar para o manual do professor, o que você vai olhar? Né? Então, a gente vai trazendo mais, como eu disse, mais questões, e aí cada pesquisador vai decidindo, olha, aqui eu vou assim, aqui eu vou escolhendo, fazendo escolhas ao longo do seu caminho. Se for para a vista de contexto, as perguntas são outras, né? Mas aí a gente traz também ali um rol de perguntas para o pesquisador se perguntar. Então, o que eu vou olhar nessa prática? Eu vou olhar a integração com outros recursos, como é o uso na sala, como selecionam os livros, como eles escolhem as atividades, o que eu vou olhar? Ou, e também, né, ali, eu diria, como é que eu vou produzir os dados nesse caso, né? E aí também são aspectos metodológicos que a gente já está
mais acostumado. E aí, quando eu vou para o material, pego o material na mão, o que eu faço com isso? Né? Então, eu vou olhar, aqui ficou pequeno, né? Então, para algumas características do livro, né? E aí acho que vai mais na vertente do Charalambos mesmo, né? Assim, qual o local e o ano, a etapa escolar, aquela primeira que ele faz, e que a gente entende, tá vendo? Que ele está nesse momento aí, né? E o tratamento dos dados, a gente ousou, que provavelmente vai ser em causa de alguns diálogos, que eu acho que uma das coisas boas desse evento é que eu vi muitos diálogos assim, né? Eu discordo, e eu acho isso ótimo, né? Está aí no meu último slide, que para mim foi um excelente evento, principalmente pelas discordâncias e pelas discordâncias salutares, assim, pelos diálogos, né? Então, a gente resolveu se arriscar. Eu não coloquei aqui, né? O nome lá é singular, estratificado e cotidiano. A gente ousou, né, então, tentar. Esse aqui eu acho que eu ousaria também dizer que foi o mais difícil, porque qualquer coisa que a gente colocasse aqui, a gente podia falar: tá vendo? Eu penso diferente, eu já acho, porque é muito difícil você sintetizar isso aqui, né? Como é que vai fazer o tratamento dos dados? E eu nem estou falando qual vai ser o referencial teórico de análise que você vai usar. Estou só falando nesse momento como é que eu vou iniciar o processo de análise, né? Então, a gente ousou dar esses nomes, né? Que o de contexto seria esse do cotidiano, né? Então, assim, até associado às palavras. Quem for fazer a pesquisa de contexto vai olhar, fazer uma análise, um tratamento que a gente chamou esse de cotidiano. E o singular e esse aqui que é o estratificado, a ideia seria olhar, né? Pensar no singular como sendo aquela pesquisa mais específica, que eu pego uma coisa que não é pequena de tamanho, é uma ideia menor, né? Então, sei lá, vou olhar, como a gente fez ali com o Lucas, só a questão das simetrias em 2 livros, é uma coisa mais restrita, e a gente falou mais singular, porque, gente, vocês sabem, acho que vocês sabem tanto quanto eu, que achar os nomes é um negócio, parece que qualquer nome vai dar problema. A gente trocou tanto esses nomes que, né, é bem difícil, mas a ideia é mais essa, é algo mais específico. E quando a gente pensa no estratificado, seria aquelas que a gente, então vou pegar, por exemplo, o Masi olhou para todas as coleções do ensino médio, e aí foi fazer um olhar sobre cada uma dessas coisas. Claro que se a gente pensar, ele olhou para os raciocínios, então isso é singular, porque ele olhou para os raciocínios. Por isso que eu disse, claro, se você olhar por esse ponto de vista, sim, mas a gente quer reforçar a ideia de que você tem estratos diferentes, seja na quantidade de livro, ou em temas diferentes que você resolve articular, é diferente de uma escolha específica. É nesse sentido que a gente faz essa diferenciação. E aí eu quis trazer essa última frase aí, que eu acho que é importante de compartilhar, que é que a gente não tem a intenção de contemplar todos os tipos de dados e também da sua análise, que podem advir da investigação sobre o uso do livro didático no contexto escolar. Isso é praticamente impossível. A escolha metodológica cabe ao pesquisador, ponderando seu domínio do assunto, preferências do grupo de pesquisa, entre outros fatores. Pode ser que você, pesquisador, considere como referência metodológica a análise de conteúdo, a análise de discurso, a fenomenológica, a análise textual discursiva, a TAD ou ainda outra. Há autores que são reconhecidos por fundamentar o percurso em um desses caminhos. Aqui destacamos que essa escolha condiciona as tomadas de decisões do pesquisador ao longo do seu percurso metodológico, o que é substancialmente diferente de quem está analisando o livro, brilhando na vista do livro didático. E aí, eu vou só comentar dois projetos que a gente está desenvolvendo, que eu acho que é legal compartilhar. Um é um do mapeamento, né? A gente está olhando para as edições do Enem, do CITEM e do 3º Congresso, né, de livro, e tentando trazer um mapeamento assim, de como estão as pesquisas sobre livro didático nesses eventos desde a sua primeira edição. Está sendo um trabalho coletivo aí do nosso grupo.
Aí até eu coloquei aqui, viu, Marilena, que a gente está aqui nascendo uma parceria que a gente está querendo, e eu acho que eu quis reforçar, colocar aqui, justamente porque eu acho que é parte, isso nasceu de uma, a gente não nasceu ainda porque a gente só falou, né, mas a gente quer que nasça, porque a gente estava nesse evento, né, porque a gente voltou a se falar sobre isso, porque na correria do dia a dia a gente tem as intenções, mas não se movimenta, às vezes por falta de tempo. Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E nosso projeto aí, né, Universal, começou esse ano, uma parceria, nós somos em 6, eu, Márcia e a Bia, que estão aqui, o Samuel da Unicamp, o Bruno Leite, lá da UFPE, inclusive, e a Ana Paula Magalhães de Barros, que está no Instituto Federal aqui de São Paulo. E a gente está olhando para a presença das tecnologias, né? E a gente tem a nossa pupila, a Stephanie, que está nossa bolsista, está contribuindo conosco, e lutando aí para entender os itinerários formativos, né? Assim, esse imbróglio que nasceu aí. E aí, nos últimos minutos, eu queria fazer um agradecimento a todos vocês que estão aqui conosco, né, nesse evento. De novo, dizer que é uma satisfação enorme recebê-los na minha casa, como eu disse, porque para mim a Unesp é a minha casa, né, onde eu estou há 25 anos, então para mim é a minha casa e é um prazer receber vocês aqui. Eu estou felicíssima, como eu disse, com os diálogos que eu vi, com as discussões riquíssimas. Me lembrou muito a Maria Bicudo, que eu sempre falo assim, que eu tive a honra de dividir o quarto com a Maria mais de uma vez, e ela dizia que ela não gosta muito de ir no ICME, ela gosta de ir no PME, porque no ICME as pessoas só bate palmas, sabe, parabéns, e no PME as pessoas fazem pergunta mesmo para ser aquela pergunta difícil, sabe? Então, estou obviamente satirizando, mas aquelas perguntas que de fato levam à discussão teórica, discussão metodológica, que você de fato sai de lá falando, tem que repensar tudo que eu estava fazendo, sabe? Que te move, que te faz pensar. E eu senti em vários dos momentos que eu participei, né, dos locais que eu estive, que eu não podia estar nas 3 salas, né, quando era dividido, mas eu vi muito isso, esse diálogo aberto, tranquilo, concordo, discordo, sem que isso seja pessoal, né, nada, achei isso muito, porque tem lugar que a gente vê também que depois a pessoa quase sai nos tapas, né, então eu achei isso muito gostoso e espero que seja, né, isso, a cara desse evento, né, nos próximos. Eu senti falta, confesso, de ouvir os autores de livro. Eu gostaria de dizer assim, essa foi uma escolha intencional nossa, não foi sem querer, não foi assim, nossa, olha que eu vi que não tem nenhum autor. Não, a gente escolheu fazer isso, porque naquele momento a gente, claro, além do fato de não, é tanta coisa que a gente queria ter, né, gente, mas em 2 dias tem um monte de coisa que a gente queria ter. Mas a gente pensou naquele momento que poderia dar um tom, se a gente trouxesse uma pessoa, dar um tom de que fez uma propaganda do Imenes, por exemplo, sabe? Ou uma propaganda de... E talvez, depois a gente estava discutindo rapidinho aí, né, no almoço, o café, que talvez, de repente, uma mesa redonda, sabe, de autores e editoras diferentes, para ficar uma coisa mais ampla. Mas eu acho que essa interlocução é muito salutar, né, entre o que a gente pesquisa, o que eles, né, o ponto de vista deles como autores. Hoje, agora, a gente escutou um monte de memes na última sessão, que estava uma delícia. Eu falava, é gostoso ouvir também a visão do autor. A gente está aqui, em grande maneira, inclusive, trazendo críticas, né, isso, porque os autores do livro não fazem isso. Eu fiquei sentindo, eles não tiveram a chance de falar, né, assim, no sentido, num espaço mais... então eu diria, tá? Eu senti falta e fico grata aí a vocês, autores, e vale observar, né, porque disseram, o Bigode. O Bigode, eu acho que ele tem uma característica, pelo menos ele não foi convidado como autor, espero que isso esteja claro para todos, né?
Ele veio falar de onde ele hoje está atuando muito fortemente, que é na questão da postura crítica quanto à BNCC. Então, ele não estava aqui como autor, falando como autor, né? E, acabei já disse, né, um espaço para novas parcerias. E, por fim, eu coloquei aqui, né, vale a pena voltar para os abraços. Acho que foi maravilhoso poder encontrar, né, que eu acho que fez diferença foi esse abraço, né? Então, para mim, foi um grande diferencial. E vou tentar falar agora também sem chorar, mas eu sou uma pessoa muito emotiva, chorona, sou de câncer. Eu queria agradecer ao meu grupo de pesquisa, né, Teorema. Isso aqui só aconteceu pela força de vocês, né, pelo apoio de vocês. E lógico que, como todo evento, quem já organizou sabe, tem momentos de atrito, tem momentos que a gente... hoje, por exemplo, até peço desculpas, eu achei que era às 8. Eu cheguei aqui, comecei a mandar foto para todo mundo lá. O anfiteatro está vazio, aqui não tem ninguém. Não, liguei o André. A câmera, André. Falta 5 minutos, como é que você vai ligar a câmera? Depois alguém falou, você está achando que é às 8, né? Eu tô, mas tinha que estar todo mundo aqui às 8 de qualquer jeito, porque é para 8h30. A gente está aqui para receber as pessoas, né? A gente não tem que chegar às 8h25, a gente tem que chegar antes. Então, diz, tá, meu puxão foi errado, mas tem alguém de verdade, tem que chegar cedo, né? Então, assim, me desculpem pelos excessos, né? E, em especial, sem querer ser injusta, porque todo mundo colaborou, ajudou, uns carregaram mais piano que outros, vocês sabem disso, sempre acontece também, mas... Em especial, eu acho, né, a Marjorie e a Almazi, que foram, de fato, quem lideraram esse evento mais do que eu, né? E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, aliás, é por isso que a gente tem um bom grupo, né? Porque não precisa só de mim. A Marjorie, que ajudou, né, o Almazi liderou como coordenador do grupo, inicialmente, que a ideia era dele, o caso era dele, e ele de fato pôs isso para funcionar, não deu a ideia e falou, fica aí, né? Então ele carregou, e a Marjorie foi quem de fato carregou com ele o piano maior, né? Os outros todos carregaram também os pianos maiores, outros menores, né? Como eu disse, todo mundo sabe o que é assim, mas aos dois, o meu muito obrigado. No Instagram do Teorema, eu não tenho o meu porque eu não uso. A Cris falou, olha, Tio, eu coloquei lá, você não me respondeu, eu fiquei achando que você tinha alguma coisa contra mim. Eu falei, não sei usar mesmo. Então eu preciso, é uma vergonha, mas... Aí eu coloquei meu e-mail e os dados do grupo, que daí é mais garantido, senão alguém vai lá e eu me chama, não respondo, vai ficar feio. Obrigada, gente. Bom, primeiramente queria agradecer muito a Rúbia, né? Eu acho que nós aqui temos que agradecer bastante esse presente que vocês nos deram, nos proporcionaram. É o primeiro evento presencial que eu participo pós-pandemia, então acho que vai ficar marcado carinhosamente por esse momento. Também uma alegria imensa, uma satisfação enorme de estar voltando ao Unesp, né? Que fazia muitos anos que eu também não vinha, revendo amigos, companheiros, colegas, conhecendo outras pessoas, professor, né, que a gente não via há um certo tempo. E, então foi uma delícia, né? Em princípio a gente sabe que, né, o escopo, o fôlego, aí 2 dias acho que seria, né, tem uma duração excelente. Não, estou achando que está pouquinho, já estou tristezinha hoje de encerrar e de voltar para São Paulo. Por mim ficava mais sábado e domingo, aproveitar que já está aqui, né? Então, só agradecer, Rúbia, ouvir, refletir, tem um pouco esse caráter também os encontros, né? Eu acho que, uma vez conversando com o Biratã, ele falava que isso é um pouco assim, o gás que a gente precisa às vezes, né? Porque você se sente às vezes muito isolado, muito solitário nas suas pesquisas ou nas suas atividades, engolido aí pelas rotinas
de carga didática e de outras atividades que a gente faz na universidade. E os momentos dos congressos, por mais que sejam cansativos às vezes, com deslocamento, com dias intensos de atividade, a gente, mal ou bem, embora tenha super razoável os horários que vocês fizeram, mas é uma jornada do dia inteiro, pensando, refletindo, falando com todo mundo e tal, mas é dialeticamente renovador e isso que dá o gás. A gente sai com um monte de vontade de querer fazer coisas, de fazer parcerias, de já pensar em outros trabalhos, outros temas para os orientandos. Ontem eu cheguei em casa e falei, nossa, eu tenho um orientando que acabou de ingressar no programa, a gente vai fazer umas conversas para definir, delimitar a problemática dele, ou definir o tema. E eu falei assim, eu não tinha pensado em propor uma temática, agora eu já vou pensar em propor. Já defini um tema para o meu orientando na terça-feira. Então, é só agradecer. Eu também concordo com você que eu acho que esse espaço para os autores pode ocorrer sim, e eu não teria muito essa preocupação, porque a questão não é fazer uma interlocução olhando esse autor, como um intermediário, um vetor das editoras, da questão comercial, do livro como mercadoria. Não é isso, não é essa a nossa pegada, nunca foi, e não é a presença desses autores que possam representar isso. A gente pode ficar muito tranquila com relação a isso. Então, sugeriria que para os próximos a gente pense, então, só agradecer e dizer que no seu título, eu sei que você teve que mudar um pouco, porque a Marilena tomou sua ideia inicial, mas eu acho que não são últimas considerações, não, são mais considerações para continuarmos essa interlocução e esse diálogo, e você falou, mas não escreveu ali, e a sugestão também é que eu acho que uma aproximação com os professores, da educação básica, seja um exercício ou... Claro que tem os alunos da licenciatura, estudantes e tal, mas a gente tem que ampliar um pouco esse espaço e motivar esses professores. A gente tem a Erika, é dupla representante, não sei onde que ela está, mas é uma professora que está na educação básica, na escola pública de São Paulo, etc. e tal. E eu acho que eu teria um imenso prazer e gostaria muito de ver essa ampliação desse fórum com relação à participação de professores, de professores em exercício, de professores que escolhem ou que se interessam por essa temática da escolha do livro didático, e assim por diante. Então, talvez motivar, fomentar um pouco essa participação para uma próxima ocasião, para uma próxima edição. E muito obrigada de coração a toda a equipe, com certeza. Estamos muito bem acolhidos, valeu muito. Obrigada. A gente viu pessoas vindo, o pessoal viajando 10 horas, 12 horas. É uma honra, assim, a gente fica muito feliz, porque a gente fala, vieram mesmo, A hora que chegou, Filipinas, é uma honra para mim, porque às vezes é um espaço que a gente nem sempre tem, de diálogo. Eu acho que é uma honra nossa de poder participar do evento, discutir, ter esse espaço, já falei para você. Estava ruim. Já falei para você lá no grupo, parabenizar pela coragem, pela ousadia, por esse caráter inovador de abrir um espaço, parabenizar o LASE, ao grupo, aliás, da inveja do grupo, Quero um dia que o meu grupo também seja similar ao seu, no sentido de ter as pessoas juntas, participativas, engajadas, meninas e meninos muito carinhosos, receptivos conosco, nos acolheram, a gente se sente em casa. Primeira edição, poucas pessoas, a gente pôde se conhecer, se conectar, uma sinergia muito positiva, ter alguns autores, o professor Imenes também, estudei com o livro do professor, também dei aula com o livro do professor, e poder dialogar com ele sobre materiais manipuláveis, materiais concretos, depois foi bastante interessante, material dourado, aliás. Agradecer, agradecer e parabenizar ao Teorema
pela iniciativa, pela coragem, principalmente nesses tempos em que a gente não tem verba, que a gente não tem nenhum tipo de apoio, seja de agências de fomento, seja de sociedades científicas, para colaborar e materializar. Então, parabéns. Obrigada. Eu queria reforçar, né, esse que é um ponto de fato muito importante, né, que é a questão financeira. Hoje até uma pessoa no café disse assim: nossa, nossa inscrição não dá nem para esse café, né, porque de fato a gente que organiza eventos sabe que é tudo muito complicado, né? E a pós-graduação aqui nos incentivou bastante, então novamente eu gostaria de agradecê-los. E acho que também a gente não pode deixar de agradecer a SBEM São Paulo, representada aqui pelo projeto. A gente sabe que o primeiro evento é muito difícil conseguir financiamento, né? Então a gente não conseguiu o financiamento da CAPES, embora a gente tenha tentado, e normalmente não dão, né, para a primeira edição. A gente tentou até para quando for a segunda falar, a gente pediu lá na primeira, lembra? Agora pode ir lá para a segunda. E a SBEM São Paulo nos apoiou com... Eu digo que às vezes não é só o dinheiro, né? Foi o que eu disse para eles hoje, no almoço, para eles, né, para o Januário como vice-presidente agora. A SBEM São Paulo nos deu libras, então todas as palestras a gente está filmando, e será então depois disponibilizada com a tradução de libras, que eles vão ajudar a gente inserindo esse, que eu acho que é muito importante, né? A gente considera importante, relevante, a discussão da banca, importante e relevante. Isso foi possível, eu acho que é muito bacana. A gente não quis se atrever muito a gente queria colocar disponível online para que as pessoas pudessem participar. A gente pensou, não vai ser isso que vai deixar, as pessoas não vão deixar de vir porque está online. Quem quer vir, vai vir. Só que a internet nossa aqui na Unesp não anda muito instável. E a gente não tem equipe técnica para isso. E a gente ficou com receio de fazer uma promessa e não dar conta de cumprir. Então a gente achou por bem, pé no chão, se é de presencial, vamos de presencial. Né? E aí a gente filma e disponibiliza, óbvio que também não é a mesma coisa, as pessoas não podem perguntar. Mas é sempre, né, uma possibilidade de ampliar esse evento para além desse evento. Né? Obrigada. Não. Não. Agora sim. Agora sim? Sim, agora está ligado. Eu poderia tentar fazer uma voz assim. Já vai ter. Mas a minha voz é ridícula, tudo bem, o que eu posso fazer? Eu quero, reiterar, né, tudo que os colegas falaram, mas também acrescentar que para mim tem sido uma grande descoberta conhecer você. Assim, efetivamente, né, uma pessoa, características que eu não imaginava, preconceituosamente, obviamente, os preconceitos que a gente cria das pessoas. Então, assim, é um presente desse ano para mim, né? E agradeço. Eu choro também. Mais um pouco. Olha os cílios. E assim, e agradecer a honra, né? De ter sido chamada para fazer essa fala de abertura, era muita responsabilidade. Mas o evento foi maravilhoso, assim, o pessoal super receptivo, todos vocês, o grupo, todo mundo que está aqui. E eu queria ressaltar essa questão de poder ter os debates que você falou, que a Maria fala, né? Eu acho que é fundamental a gente, talvez, né, nas próximas edições, não sei, já foram feitas algumas propostas, mas tentar guardar uma coisa de um limite máximo, porque quando o evento é muito grande, a gente não consegue fazer as discussões. Eu acho que é importante que a gente tenha esse debate, que a gente possa dizer isso abertamente, porque falta muito hoje entre nós, nos congressos, inclusive internacionais, a pessoa apresenta, você não pode falar nada, a não ser parabéns, que ótimo, tá lindo. E depois você sai daquela conversa e fala, mas aquele negócio ali não achei muito bom. As coisas que ele fala, acho que não tem nada a ver. Mas parece que no evento estava tudo ok, e como é que a gente cresce? Então, eu acho fundamental esse espaço, que é um espaço de estudo, né? Eu acho que a gente poderia constituir assim,
espaço de estudo. Nessa perspectiva, talvez pensar, junto ao evento, alguma coisa que aconteça, sabe, com algumas horas a mais, alguma coisa junto com professores, porque a pessoa às vezes não está interessada em ficar escutando falar de referencial teórico, mas ela gostaria de discutir sobre livros, por exemplo, oficinas sobre escolhas de livro, conversar com os autores. E eu falei hoje na nossa sala, foi um privilégio ter o Inês para conversar com a gente. A gente tinha 1000 curiosidades e começou a perguntar, para se deixar, a gente continuaria. Então, realmente, concordo com o que foi falado, eu acho que a gente talvez pensar nas próximas edições nesse sentido. Mas, assim, vocês fizeram, ó, concura aí, quem quer depois está lascado. Eu acho que esse ano, né, eu ganhei grandes interlocuções, assim, esse canal. Quando eu chamei a Marilena na minha disciplina, eu deixei claro, olha, a gente discorda teoricamente, né, assim, porque a gente sabe, eu não sou da didática francesa, ela é, mas isso não faz com que eu não goste da Marilena e que a gente não possa conversar, né, e isso eu acho que é muito bacana. Inclusive, eu não sou tanto não sou, que exatamente 20 anos atrás, em agosto, se não me engano, mais metade de agosto, olha, sou ruim de data, tá vendo? Eu sou sempre nada para história, jamais. Não lembro nem a data da minha defesa, olha que coisa vergonhosa. Que foi em agosto, né, de 2002, e a Ana Paula já estava na banca 20 anos atrás. Então, tá vendo? Eu sempre interagi super bem, assim, tá tudo certo. Eu sempre estava preconceituosa. Ela era novinha, gente. Ela era novinha. Ela estava na minha boca, viu? Ela nem viu. Como assim, né? Muito orgulho que estava na banca de vocês. Aprendi muito. É para encerrar, né? Encerrar minha participação. Bom, a primeira vez que eu publiquei, fazendo 50 anos, 72, eu participei de muitas conversas sobre livro didático. Tá ligado? Eu vou te aproximar. E durante muito tempo, o livro didático foi muito malhado. Com razão e sem razão. De fato, a questão dos preconceitos, por exemplo, isso era terrível. E a academia sempre bateu pesado nisso e fez muito bem de bater, mas custou muito. Foi só com o PNLD que se conseguiu romper com isso. Né? O PNLD acho que é uma experiência notável, que está na hora de fazer uma revisão do projeto, claro, mas todo mundo está concordando. Para mim foi uma grande alegria, sinceramente, perceber que o livro didático está sendo tratado com seriedade, com criticidade. Isso é uma valorização do livro didático. Né? Eu sempre entendi que a avaliação foi um elogio ao trabalho do autor didático. Né? Porque é bom, porque é importante que tem que ser avaliado. E aqui nesse grupo foi esse espírito de todo o trabalho. Né? De procurar melhorar cada um com a sua contribuição. Agora, você falou da questão de fazer propaganda e tal, a Marilena falou. Eu acho que o autor tem que participar, mas é bom saber que é uma questão delicada. Porque pode sobrar para a organização do evento, para a comunidade. É fazer com muito cuidado. Eu não sei como fazer isso, mas fazer com muito cuidado. Tá? Muito obrigado. Parabéns a todos.